Pessoas, para quem não sabe, no caso, o pessoal do YouTube que está assistindo, atualmente nós estamos em live no Insta. Eu estou aqui com uma grande dubladora, uma grande pessoa, uma grande voz da dublagem brasileira, Beatriz Villa. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, como o Bruno acabou de comentar, eu sou a Beatriz Villa, dubladora da Freya em God of War e, mais recentemente, da Mãe Miranda no Resident Evil Village. Então, tô aqui batendo esse papo super bacana com ele. Me sigam lá no Instagram, @BeatrizMenbergVilla. E, para quem não sabe, eu também sou professora de dublagem online agora, o curso A Magia da Dublagem. E a gente está entrando agora com uma turma em junho. Então, vai lá no meu Instagram, clica ali no site que você já pode fazer a sua pré-reserva para a nossa turma 2, que é a turma de junho de 2021. Já nem sei mais em que ano a gente está. Exatamente. Eu vou estar deixando o link da Beatriz aí na descrição para quem quiser acompanhar, tá? O Instagram dela e tudo mais que tiver direito. É basicamente isso. Podemos dar aquele início contextualizando que o assunto hoje a gente vai tratar bastante sobre Resident Evil, que é um marco, literalmente um marco, Resident Evil de 97 a 98, e finalmente teve o primeiro jogo dublado, e Beatriz esteve nessa estreia, e isso eu imagino que seja fenomenal. A gente vai falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre dublagem também, no contexto mais geral, jogando sempre para Resident Evil e God of War, que são dois pontos altos, e eu acredito que vai ser bem interessante. É isso aí, Brunão. Tamo junto. Vamos lá. Beatriz, como eu já comentei aqui, Resident Evil é um marco agora, principalmente o primeiro Resident Evil foi lançado em 98, e em seguida continuou a carreira grande Resident Evil, tivemos alguns hiatos, mas Resident Evil sempre esteve voltando, tanto com a série enumerada principal, quanto com as séries spin-off, e o marco que é Resident Evil 8 é que ele foi dublado. E como é que você se sente dublando um personagem tão importante, um personagem tão marcante em Resident Evil, sendo a primeira dublagem de Resident Evil? Ai, Bruno, então, eu já me sinto assim muito feliz por estar fazendo parte desse elenco, né? Porque como você comentou, realmente é uma coisa histórica, né? A Capcom nunca tinha dublado nenhum jogo em português PTBR antes, então só de fazer parte desse elenco de inauguração aí, ainda mais dessa franquia no Brasil, é inacreditavelmente uma honra. E quanto mais, né, da tal da Mãe Miranda, que no fim se revelou uma personagem bem importante no jogo, eu não quero dar spoiler. Entra naquela mesma história do Resident Evil 4, e é o mais famoso dentre os fãs. E a Mãe Miranda, ela entra muito num patamar de Sadler, um dos principais vilões também de Resident Evil 4. Ela entra ali, ela aparece algumas vezes, aparece ali no... E ela realmente, ela aparece até mais que a Dimitrescu. O Dimitrescu fez um sucesso enorme, mas a Mãe Miranda, sinceramente, principalmente no final, quando chega aquele final que o pessoal não espera, é fenomenal, é um ponto marcante realmente sobre Resident Evil. E uma coisa que até o MF estava comentando num vídeo dele, eu concordo, a Beatriz Villa é a dubladora de mães, não é? Exatamente. A gente fez até um especial no meu Instagram do Dia das Mães, que a gente não podia revelar ainda que eu dublava a Mãe Miranda, aí a gente colocou a Carmen Miranda, a Roberta Miranda, tudo pra ver se o povo adivinhava qual que era a personagem que eu fazia. A gente foi zoando, né? Enquanto não quebrava o embargo, a gente ia zoando. Mas é verdade, Bruno, olha, todas as séries, filme, novela, agora eu tô numa novela da Minha Voz, né? Tá numa novela da Band, agora Nazaré, e eu faço uma personagem que chama Laura, que também é mãe, então é uma coisa assim, é mãe pra todo lado, é uma maternidade, né? E eu mesmo não sou mãe ainda. E mães que a gente pode que nós podemos contextualizar é a Mãe Miranda, já logo de cara, Resident Evil, mas também tem a Freya mesmo em God of War, também sendo a mãe do Baldur. Tem a Paola no The Walking Dead, que ela era mãe, passado dela também. Ela fala que os filhos acabaram com os filhos dela morrendo. Olha, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. E isso é incrível. É uma voz potente também. Como é uma voz forte, você vê que são personagens poderosos. Um exemplo é Meiterumi no jogo do Naruto, Ultimate Ninja Storm 4 também. Olha, gente, esse Bruno, ele fez a lição de casa. Olha, ele tá indo lá fora. É isso mesmo. Acompanhei. E isso é incrível. Você é dubladora há quanto tempo já? A gente calcula por alto. Eu costumo falar que são 15 anos, mas na verdade, se você buscar desde a minha origem lá no Teatro Amador, que eu comecei lá na escola que eu estudava e fazia peça, né, no teatro da escola e tudo mais, dá para aumentar ainda mais esse tempo. Mas eu costumo trabalhar, né, quando as pessoas me perguntam, eu costumo trabalhar com a data de 15 anos, que é mais ou menos um período que cobre aí. Mas, na
na verdade, né, a gente já nasce meio artista, a gente já nasce meio gostando de cantar no chuveiro, de imitar as vozes da TV, de brincar com os amigos, mas nas brincadeiras já imitar as pessoas, já sempre teve um lado meio artístico, mesmo nas brincadeiras de criança, assim, menos pretensiosas. Então... Você já vem de algum ramo artístico, algo assim? Seus pais eram artistas de alguma certa forma? Ou não? Essa raiz começou a pintar em você e... Eu venho de uma família de artistas, sim. O meu avô, ele foi o fundador de um colégio aqui em São Paulo e focava muito, né? Nesse colégio tinha muito espaço para atividades artísticas no geral. E ele mesmo era compositor, ele tocava vários instrumentos, tudo de uma forma meio amadora. Ele não era, assim, nenhum virtuoso, nem nada disso, mas gostando muito de música no geral, gostava muito de música clássica, mas gostava muito de música sertaneja. E eu fui ouvindo várias coisas, morando, né, junto dos meus avós, praticamente. Eu tinha a casa dos meus pais, mas eu ficava muito tempo na casa dos meus avós e tendo diversas influências musicais, culturais. Tem outras pessoas da minha família que também, maior parte é toda da linha do meu avô. A minha mãe também puxou esse lado, então ela toca piano, toca violão, canta super bem. E eu realmente, você fez uma pergunta que eu acho que ninguém fez. Toda a turma dos Menberg gosta de um violão, gosta de um sarau, a gente fazia muito sarau, então você matou a charada, realmente vem de família. Sim, sim. Qual o papel que você acha que você começou a realmente, agora o pessoal conhece mais o meu nome, conhece mais sobre a minha carreira. Qual foi o papel que, esse papel aqui realmente não foi uma ponta, não foi um vozerio, e sim foi um papel grande. Qual é esse papel que você acha que você ainda consegue lembrar? Bruno, sem sombra de dúvidas, foi a Freya. 4 anos atrás, acho que já vai fazer 3 ou 4 anos, é absolutamente, né, um divisor de águas. Antes da Freya e depois da Freya, né? Porque até eu estava falando numa outra live que estava rolando agora há pouco. Eu já fazia muitos videogames, né? Já tinha emprestado a minha voz para diversos videogames. Então tinha a Ana, da Tomb Raider, fiz a Capitã Marvel no jogo da Lego, né? A Viúva Negra também, Tigresa Branca, fiz a Alice Hart, do Forza Horizon. Fiz a Christie do Tekken 7, a própria Meiterumi, como você comentou no jogo do Naruto. A Meiterumi não é mãe, hein? É uma das únicas que não é mãe. O que mais? Eu sempre fiz muito videogame, né? Então, apesar de todo esse currículo mais extenso nessa parte, nada se compara à chegada da Freya. Ela realmente apresentou, o personagem dela foi muito impactante no jogo. O God of War é uma franquia muito amada em todo mundo, mas eu acho que principalmente pelos brasileiros, né? Tem uma fanbase inacreditável. Eu lembro que eu ganhei milhares de seguidores do dia pra noite, né? E eu nem me trabalhava muito nas redes sociais, ninguém me conhecia. Eu brinco que eu sou uma espécie de Lenine, porque o Lenine, no começo da carreira, ele dava... No começo não, né? Ele já estava com a carreira assim super encaminhada. Uma vez, eu sempre conto essa história, o povo já deve estar cansado de ouvir aqui no Instagram. Luau MTV, lembra que passava no MTV muito tempo atrás? Acho que não. Era uma espécie de um acústico, né, daqueles acústicos da MTV, mas era na praia. E era exclusivo da MTV brasileira, era um formato que a MTV que inventou, e eles levavam, né, os artistas do momento e tal. E eu lembro que o Lenine, quando ele fez o luau dele, ele ainda nem tinha a música que era tema de abertura de novela da Globo, nada disso, mas ele já era o Lenine. E ele falou na entrevista: gente, eu não aguento mais dar entrevista ou sair na capa de revista assim, Lenine, a nova cara da MPB. Lenine, o novo talento que chegou. Ele falou: gente, eu tenho 25 anos de carreira, como assim o novo talento? E eu brinco que antes da Freya eu era sempre vista assim, a nova dubladora em ascensão. E eu já tinha feito um monte de coisa, não só de videogame, como filmes, séries. Já fazia o This Is Us, já tinha feito Gotham, já tinha feito Ash vs Evil Dead, próprio The Walking Dead. Então foi um momento que compactuou aí para eu falar: não, eu preciso me divulgar mais. Realmente as pessoas não estão me conhecendo. E a Freya foi um grande momento para eu bolar um site, porque eu achei melhor me profissionalizar mais nas redes aí, criar um portfólio que as pessoas pudessem acessar o meu trabalho. Eu já tinha um blog, mas era muito tosquinho, Facebook também, mas eu falei: não, eu preciso entrar no Instagram e eu preciso criar um site profissionalizado. E numa consequência mais direta a tudo isso, mais recentemente, esse ano a gente criou, Bruno, o curso A Magia da Dublagem. Então criamos aí também um infoproduto
para compartilhar com toda essa comunidade que já era enorme, que eram os fãs da mãe Freya, e agora unindo-se aos fãs da mãe Miranda, que é uma turma que vai crescer cada vez mais. Cada dia mais no meu Instagram eu recebo os fãs de Resident Evil, que é uma outra franquia, que é uma outra comunidade, muito bem-vindos, por sinal. E agora a gente tem esse produto aí para disponibilizar para as pessoas. Já entrando nesse assunto, né, Bruno? Eu sei que você não perguntou, mas a doida da live aqui, eu vou emendando uma coisa na outra. Com o sucesso da Freya e também com a pandemia, porque acho que na pandemia as pessoas ficaram mais em casa e as pessoas foram tendo mais acesso ainda ao meu trabalho, muitas pessoas me pediam uma indicação de curso online ou uma indicação de curso de dublagem, mesmo que presencial. E eu sempre acabava indicando cursos de outras pessoas. Mas justamente nesse cenário da quarentena e tudo mais, eu falei, horas, por que não criar o meu próprio? Porque as pessoas começaram a pedir. Falei, então eu também vou criar o meu. E eu só sei dizer que é isso, Bruno. Desde a Freya tá sendo esse movimento muito grande, que se intensificou na pandemia agora, né? Porque daí a gente ficou um tempo em casa, falou, o que nós vamos fazer, né? Os dubladores ficaram aí 2-3 meses totalmente parados. Foi um momento que eu também falei, bom, tá na hora de criar um projeto mais, como eu falo, empreendedor, né? Parar de ficar sempre esperando o novo grande personagem, e a mãe Miranda nem estava na jogada ainda, mas vou fazer por onde, e agora estamos com todas essas frentes aí. Incrível, incrível. E foi bem isso que você falou, né? Veio aquela fama com God of War, né? God of War, e era totalmente um outro público, era uma franquia grande, os brasileiros conhecem muito, principalmente desde a época do Play 2, que principalmente God of War 1 e o 2, e aí você muda totalmente de rumo, né? Vem a mãe Miranda em Resident Evil, que é uma outra grande franquia. E como é que foi essa mudança? Porque, de repente, semana passada você fazia lives, a maioria delas falando sobre a Freya do God of War, e aí, do nada, vira uma semana e a mãe Miranda sem parar. Como é que é isso? Olha, eu até brinquei nos memes, né, de Dia das Mães, falei, olha, a Freya que me perdoe, mas esse ano o Dia das Mães foi da mãe Miranda, e foi bem no final de semana do Dia das Mães que lançou, né? Eu acho muito bom que dê essa renovada, porque eu amo a Freya de paixão, mas deixa ela descansar lá um pouquinho, e quem sabe, enquanto a mãe Miranda aí não tá nos holofotes, porque renova o meu público também, além de eu deixar ali o meu dedinho, né, o meu toque numa outra franquia que é totalmente diferente. Outros públicos podem me conhecer, podem conhecer o meu trabalho como dubladora, podem vir aqui prestigiar meu Instagram e quem sabe aprender mais sobre dublagem e quem sabe virem, né, a ter aí os novos alunos. Então, para mim é muito bom essa renovada. Sim. Essa questão da dublagem foi bem comentada, foi uma dublagem bem feita. Inclusive, eu tenho que parabenizar a direção que trouxe a voz do Chris, do Resident Evil Vendetta, que foi o filme do Vendetta, e trouxeram a mesma voz. Isso foi incrível. E, assim, eu sinceramente eu não sei se Mãe Miranda continua na saga, até porque, né, a gente não sabe o que acontece, mas você tem alguma expectativa de possivelmente mais pra frente continuar dublando alguma coisa em Resident Evil, ou acha que vai ser outros mares agora? Então, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, na outra live também. Gente, a Monique, quem não conhece, Monique aí do canal Resident Evil Database, a gente teve uma conversa que ela falou que ela achava que não, né, que a mãe Miranda não tinha mais volta. Mas eu acho que, gente, dá pra ter, porque para pra pensar, o mundo do Resident Evil, né, você me corrige se eu estiver errada, porque você que manja aí do lore do universo todo. Mas, gente, eu acho que é uma franquia que permite muitas coisas, né? Não é totalmente realista, é uma ficção, tem a ver com tecnologia, tem um mundo fantástico acontecendo ali, ao mesmo tempo, né, concomitantemente à realidade dos dias atuais ou do passado, que seja, mas tem mundos diferentes que conversam em algum nível. E eu acho que daria pra lá aparecer de novo, eu adoraria. Mas pela lógica ali do que a gente viu, parece que a brincadeira morreu ali. Mas, gente, vamos ter uma esperança, né? Quem sabe? A esperança é a última que morre. Uma coisa que vale a gente recordar é, por exemplo, a gente pega Resident Evil 1. O Wesker tem a impressão que o Wesker morre no final do Resident Evil 1, o Tyrant atravessa ele e do nada o Wesker volta no Resident Evil Code Verônica. Aí a gente tem a impressão que o Wesker vai embora totalmente no Code Verônica e ele volta na Lost Nightmare do Resident Evil 5. Aí o Chris parece que mata ele
e ele volta novamente pro 5. E fica nisso. Gente, no mundo da ficção tudo é possível. Então, no mundo dos games dá sim pra reviver os personagens, mas se eventualmente eu não voltasse como Mãe Miranda, né, se realmente ela não tivesse chance aí, eu gostaria muito gente, olha, eu não conheço muito de Resident Evil, tá? Eu tô estudando, tô aprendendo aos poucos, mas eu ouvi falar que os fãs gostam muito de uma tal de Alex. Então eu gostaria de repente, se não tivesse como ser Mãe Miranda, né? Já pensou? Será que dá para fazer dois? Como é que é? Ser fominha, né? Do elenco. Tipo, eu quero dublar mais de um. Acho que se fosse para escolher, eu queria ser essa tal de Alex aí, que a galera diz que é muito boa. Alex Wesker, irmã de Albert Wesker. Opa! Wesker, não, sim. Esperando essa mulher voltar de qualquer jeito. Exatamente. E aquilo, a própria Alex parece que ela também vai no final no final do Revelations 2, e a gente teoriza que ela ainda volte, porque acontecem coisas, revelações, cenas pós-créditos e tudo é possível. E aí, realmente ela vai voltar. A gente acredita nisso. O problema muito da Capcom é isso. Eles pegam personagens e demoram muito pra voltar. Eles demoram muito pra voltar esses personagens. A gente pega aí Rebecca Chambers do Resident Evil 1. Só veio voltar no filme do Vendetta, em 2016. 17, algo assim. Então, a diferença de tempo é muito grande. Mas, sinceramente, depois dessa passagem sua para Resident Evil, eu acredito que há muitas possibilidades de entrar em outras franquias. Quem sabe Mortal Kombat também, Injustice. Podemos ir passar para algumas perguntinhas agora que o pessoal mandou? Deve. A Fanny Ledo, ela perguntou o seguinte: quais são os limites da voz feminina quanto ao perfil de personagens, ainda mais em categorias heroínas de um shonen? Eu acredito que a Beatriz ela é mais vilã, né? A voz pegou muito mais sobre vilãs. Então acho que dá para caracterizar isso. Os limites da voz feminina sobre alguma vilã. Como é que é? Tem alguma limitação, alguma coisa? Os limites... Eu não sei se tem limite. Eu só sei que, por exemplo, também estava comentando agora há pouco, em termos da gente tentar diferenciar um pouco, né, algumas personagens que a gente faz que são mais marcantes. Eu estava muito com essa preocupação em relação à Freya, né, de diferenciar as vozes de cada uma, embora eu não considere a Freya totalmente vilã. Eu acho que ela, enfim, ela tá numa situação ali muito específica, mas eu não acho que ela tenha necessariamente uma índole ruim, né, tanto quanto a Mãe Miranda, que essa sim é virada no Jiraiya total. Mas eu entendo a pergunta dela no sentido que eu tive muito trabalho não tive muito trabalho, perdão, eu tive uma preocupação de diferenciar as duas. Então, se você pensar na essência do seu personagem, né, os atores gostam de falar na Gênesis, se você parar para pensar na essência realmente, você, mesmo que tenha sempre a sua voz, alguma coisa você muda para diferenciar uma personagem da outra. No caso, a Mãe Miranda ela é muito mais visceral, então eu fui muito mais para esse caminho. A Freya ela tem uma voz mais épica, uma coisa de deusa, é mais classuda. Mesmo ela tendo chilique, é uma voz mais classuda, né? Ela não desce do salto. Mas a Mãe Miranda não. A Mãe Miranda, ela é totalmente fora da casinha e na voz dá pra diferenciar bastante. Pelo menos eu achei que deu. Sim, a gente pega a Freya é aquela mãe cuidadosa, né? Que ela só quer ver o bem realmente do filho e tal. Ela quer o filho bem. Aí você pega, por mais que tenha acontecido essas coisas no final do God of War, se ela voltar de alguma outra forma diferente, mas a gente ainda consegue ver a essência da Freya. Aí quando você pega a Mãe Miranda, realmente, que é aquela maldade pura mesmo, o coração é pura maldade, entendeu? Pura maldade. Então a gente realmente vê essa diferença das personagens mesmo. E isso é incrível. O que mais, Brunão? O que mais? Manda aí a pergunta da galera. Ludmila Santana, essa pergunta é um pouco mais genérica, mas eu acho que é uma pergunta que não tem como não ser perguntada mesmo. Mas como é que foi dublar uma vilã tão top, uma vilã tão marcante assim? Como é que foi isso? Então, né, esse lance de vilãs. Teve a Ana do Tomb Raider, que me lembrou um pouco a Mãe Miranda, porque são essas vilãs praticamente chefonas, né, de fase, de jogo, de tudo, mas a Ana não chega a ser a vilã zona final boss, mas a Mãe Miranda, sim, né? Então, essa sensação dessa maldade que estoura no final, eu já tinha trabalhado com a Ana, mas com a Mãe Miranda foi o extremo, assim, eu brinquei até com o pessoal que parecia que eu tava cantando uma música do Sepultura, assim, teve uma hora que a voz até acabou ali, porque eu tava tentando realmente dar o meu máximo e ir para um registro mais gutural mesmo, uma coisa mais visceralzona, aquela pessoa totalmente fora de si. Então,
Acho que eu respondi um pouquinho isso na outra pergunta, mas é basicamente isso. Eu acho que nesse aspecto a Léo foi o mais exagerado nesse sentido de vilãzona muito louca. Sim, sim, sem dúvida. Agora, Luizardo, qual é a coisa mais complicada ou mais difícil para um dublador fazer? Eu acho que tudo na dublagem é difícil, para ser bem sincera. Com os alunos do curso a gente sempre comenta, né? Nas primeiras lições de casa, tal, nas primeiras semanas as pessoas ficam muito assustadas. Isso porque a gente ainda está fazendo um formato online, que é um preparativo para o presencial. Em algum momento as pessoas vão ter que se deparar com um estúdio de verdade. Mas mesmo assim, mastigando pra caramba, né? Dando a papinha na boca ali, fazendo cada um na sua casa, sem pressão, sem estar num lugar totalmente diferente, né? Que o estúdio dá um friozinho na barriga também, né? Com tudo isso, as pessoas, os alunos nas primeiras semanas, eles já falavam, nossa, Bia, eu não vou conseguir dublar nunca, porque a gente sempre trabalha com 3 passadas, né? Na primeira passada a gente assiste, na segunda passada a gente marca o texto e na terceira a gente grava. E eles falando, Bia, precisa de 1000 passadas para captar tudo isso e tudo mais. E então, realmente é uma profissão desafiadora, tanto que geralmente no mercado ficam poucos dubladores, né? É um mercado que se mostra um pouco difícil no começo, porque você quer viver disso, mas demora para você fixar o seu nome no mercado e você conseguir trabalhar num ritmo que realmente você consiga, né? Pagar suas contas e tudo mais, porque tem essa dificuldade técnica inicial. Mas uma vez vencido isso, a gente vai que vai, e é muito bacana, os estúdios começam a conhecer a gente e tudo mais, mas de todas as áreas, sem sombra de dúvidas, dublar videogame é a situação mais desafiadora que um dublador vive. A dublagem de videogame em si, ela inclui todos os desafios, porque para quem não sabe, no videogame a gente dubla sem a imagem, são só arquivos de áudio, sem trilha sonora, sem nada. Então é super desafiador. A gente está basicamente contando com a nossa imaginação e com as informações prévias que o diretor tem do jogo e às vezes nem são tão completas assim. Então é bem difícil. Sim, sim. O Vitor Gabriel e o Matheus Henrique, eles basicamente repetiram a mesma pergunta da questão de como foi dublar, mas eu acho que a gente pode pegar o segundo ponto aqui. Você jogou o seu jogo? Quer dizer, você jogou o jogo mesmo? Como é que é? E qual é a sensação, se você jogou ou não? Se até levar para God of War também, se você chegou a jogar também. Como é que é essa sensação? Ou até mesmo assistir alguma coisa que você está escutando sua própria voz ali? Ai, gente, que nem eu falei pra vocês, eu não sou gamer. Aqui o Marcão é, só que ele curte muito Nintendo, então atualmente a gente não tá com nenhum outro console aqui em casa. Só os velhos, né? De outras plataformas, só os velhos. Mas atualmente é mais o Switch, que o Marcão aqui é Zelda lover, apaixonadão por Zelda, tá sempre jogando. E eu, gente, que nem eu tava falando, eu parei na época do Mega Man 2, né? Eu sou aquela tiazona que, da época que os videogames eram todos em 2D pra 3D, né? Teve a virada, eu não acompanhei essa virada e até hoje eu não sei jogar jogo 3D. Eu me embaralho toda. Então eu não joguei, mas eu assisti as gameplays. E é uma sensação muito boa, gente. É muito reconfortante. É claro que a gente tem senso crítico, né? Algumas coisas você fala, ah, eu podia ter feito melhor isso, ah, eu podia ter feito melhor aquilo. Mas é muito legal, porque justamente por esse processo do videogame ser tão esquisito, a gente só entende a história, o contexto, o porquê das emoções do seu personagem quando junta todas as peças no jogo. Então, é só assistindo ou jogando que você fala, ah, então é por isso que eu dei aquele grito. Ah, então é por isso que eu fiz tal coisa. Então, realmente, é uma experiência muito bacana. E no God of War teve uma emoção a mais, que foi os nossos nomes aparecendo nos créditos antes do início do jogo, como se fosse um filme da TV, ou uma abertura de novela, que os nomes aparecem antes. Então, eu falo isso em nome de todo o elenco, né? A gente se sentiu muito prestigiado e eu tava com muita vontade de que esse formato continuasse. No Resident Evil aparece nos créditos, que é muito legal também, né? No finalzão. Mas parece que... Ah, como é que é o nome daquele jogo que o Silvio também dublou? Death Stranding, é isso mesmo, o Walking Simulator, né? Também parece que começa assim. Então, ia ser legal. Para nós é um prestígio. Para nós é um prestígio a mais. E vale comentar que quando eu assisti a gameplay do God of War, eu já conhecia o dublador Mauro Castro, eu tinha bastante contato com ele de alguns trabalhos que a gente já tinha feito. E aí, quando ele não me contou nada, ele não chegou a me contar nada, mas quando eu vi, logo lá no início, o cantinho Mauro Castro, eu falei, mas que
coisa legal, a empresa ela pensou realmente nos dubladores, e isso eu acho legal. Claro, o crédito do final ele vale bastante. Eu acredito que o crédito final ele tem que ter mesmo, mas eles darem essa prestigiada a mais, dando logo no início, é sem dúvida um ponto muito interessante. O Nicolas está comentando aqui que é Sedex Simulator. Eu não sei quem jogou e gostou. Do que a gente viu, a gente não achou muito interessante, muito enfadonho. Mas eu não posso falar mal porque o Silvio vai me matar, porque ele é meu filho, né? O Silvio Giraldi, pra quem não sabe, dublou o Baldo. E ele me dirige direto na Sigma. A gente sempre se encontra, então não posso falar mal dos games que ele dublou. Até porque a maioria dublou também. Vale ressaltar que o Silvio ele dublou o Death Stranding, que se não me engano o ator é o Norman Reedus, que é o mesmo ator de The Walking Dead. Então... isso é um ponto interessante, né? O pessoal que assiste The Walking Dead vai jogar o jogo, é o Daryl ali, olha ali, essa é a mesma voz. Eles tiveram a preocupação de manter o boneco, né? Aliás, meus alunos, prestem atenção, isso aí é matéria de aula, hein? Boneco, para quem não sabe, é quando o mesmo dublador é escolhido para fazer sempre aqueles atores, né? Ou um ator específico. Por exemplo, eu fiz outro dia entrevista com o Niso Neto, que, enfim, tem vários bonecos famosos, atualmente ele tá fazendo Cobra Kai. Então, toda vez que, por exemplo, ele fez Curtindo a Vida Doidado, que é o Matthew Broderick. E então, toda vez que esse ator aparece, alguém, ou deveriam, né, ligar para ele e falar, olha, é com você. O Jim Carrey, por exemplo, às vezes é mais de um boneco. Por exemplo, o Jim Carrey, ele é dublado, dependendo do filme, ele tá mais palhaço ou mais, né, centrado, dependendo da característica do Jim Carrey, por exemplo, eles chamam dubladores diferentes, mas é mais ou menos em torno de 3 dubladores que se revelam interpretando o Jim Carrey. Então esse processo na dublagem a gente chama de boneco. E esse é um ponto interessante, até porque também atrai muito, acredito que é um dos pontos que ajuda muito a atrair os fãs, né? Falar, uma voz diferente não combina tanto, sei lá, você já tá acostumado tanto a escutar aquela voz, e aí quando você pega um personagem diferente, acaba mudando muito. Eu acho que eu vi esse estranhamento, por exemplo, com o The Walking Dead mesmo. Eu amo The Walking Dead. Então é explicado porque houve um certo estranhamento no início com o ator Jeffrey D. Morgan, porque aqui, como The Walking Dead, se não me engano, foi dublado aqui em São Paulo, o dublador dele foi o Cassius Romero. Isso. E aí, a voz do Jeffrey não era a voz do Cassius Romero, era um outro dublador que agora não chego a me recordar o nome, mas as pessoas tiveram esse tipo de estranhamento. Não prejudicou o personagem, pelo contrário, continuou, o personagem é legal, mas se fosse um outro exemplo, se não fosse The Walking Dead, se fosse em um outro exemplo mesmo, poderia ser bem diferente o resultado, né? Sim, a gente se afeiçoou à voz. Por exemplo, a voz do Bruce Willis, recentemente o dublador faleceu, né? Nem tão recentemente, mas enfim. E nunca mais a gente tem, ainda mais quem cresceu nos anos 80 e 90, a gente criou um vínculo afetivo muito grande com a voz do Bruce Willis, que eu acho que a voz dublada dele, né? Acho que combinava mais do que a voz original dele. E aí, quando ele faleceu e eventualmente outros dubladores começaram a fazer os trabalhos do Bruce Willis, a gente sempre continua ouvindo a voz do outro dublador antigo aqui na cabeça, não tem como desassociar. Sim, exatamente. Agora acho que podemos falar um pouquinho mais sobre um termo geral na dublagem, só para dar aquela pincelada, para não dizer, olha, foi uma live de dublagem, mas não chegaram a falar sobre isso. O que eu preciso ter para ser um dublador? Inclusive, se quiser continuar falando sobre a questão do curso também, acho uma boa até, para falar o que eu preciso ser um dublador, questão do curso, como é que é isso? Como é que funciona o curso de dublagem? Vamos lá, essas lives que eu tenho feito, né, geralmente eu também entrevisto outros dubladores, e é muito bacana essa troca de experiência, né, pra gente saber o que é mais importante para cada um, que nem eu mencionei, né, recentemente eu entrevistei o Niso Neto, foi uma live muito legal, ainda tá salva aí no meu IGTV para quem quiser conferir, porque realmente, né, é uma troca e essas pessoas que são bem experientes, eles trazem coisas muito fundamentais também. E mais recentemente ainda, eu entrevistei o Nelson Machado, que para quem não sabe faz a voz do Kiko, entre outros trabalhos gigantescos, tipo Robin Williams, muito, nossa, o Nelson dublou os maiores. E eu vou concordar com o que ele trouxe. Ele falou, Bia, o fundamental, para resumir em uma palavra, para você se tornar um bom dublador, leitura. Leitura é fundamental. Não só de você ter a fluência, mas a compreensão do que você está lendo.
né? Isso naturalmente vai ser expresso na hora da dublagem. Então, leitura, se for para matar em uma palavra, essa é a palavra. O reflexo que você precisa na hora do estúdio, saber outros idiomas, o sincronismo, tudo isso ajuda, mas com uma boa leitura, novamente, não somente a parte técnica, né, da articulação e tudo mais, mas a compreensão, a interpretação de texto, você não só lê como um robô, mas entender o texto e o subtexto, que é uma coisa que a gente trabalha também no curso, ou seja, eu posso estar falando uma coisa com uma intenção, mas às vezes tem várias coisas por detrás, né, de uma frase simples, por exemplo, eu posso falar eu te amo, com 10.000 interpretações, eu posso estar falando eu te amo, mas com um olhar de eu te odeio. Então, o eu te amo não é só o tá falando eu te amo porque ama de verdade, é isso. Não, né? No mundo das artes a gente dá 1000 leituras, depende do personagem, depende do contexto. E quanto melhor você saca essa visão, né? Ou até uma releitura, você vê ali o seu personagem numa linha e você dá uma incrementada, fala, não, tudo bem, ele tá vindo nessa linha, mas deixa eu dar um lance a mais, deixa eu dar uma reforçada a mais. A dublagem, a gente tem essa chance de dar uma segunda vida ao personagem. Eu sempre gosto de citar o Guilherme Briggs, que é uma pessoa que eu ainda não conheço pessoalmente, mas que foi o meu maior ídolo durante muito tempo. E ele é o expert em fazer isso. Quando ele dubla o Freakazoid, nossa, ele dá uma outra. Inclusive o Jim Carrey também, ele é um dos dubladores do Jim Carrey. Ele dá uma outra roupagem, ele dá um tom autoral à dublagem. Então, tudo isso é possível na dublagem. Por isso que meu curso chama Magia da Dublagem, porque realmente é uma mágica que acontece. E todos esses elementos, interpretação, leitura, desenvolvimento pessoal, tudo isso somado são os fatores fundamentais que constituem aí os fragmentos, as pecinhas do quebra-cabeça que formam um bom dublador. Tudo isso e muito mais vocês vão descobrir no nosso curso A Magia da Dublagem. Muito incrível. Agora, para finalizar, acho que acredito que a última pergunta que me mandaram, acho que essa daqui é muito, muito interessante, essa pergunta é do Aislan Cordeiro e do Eric Rodrigues. Como foi a situação para dublar o Resident Evil Village? Você já comentou que os jogos são difíceis, você tem só a barra de áudio ali, mas como é que foi todo esse processo? Me chamaram tantos meses antes, foi um processo difícil, eu tive que regravar muitos anéis. Como é que é isso? Como foi, na verdade, né? Sempre usando a Freya como medida aí de comparação, a Freya, a gente levou vários meses, né? E era uma personagem que nem tem tantas falas assim, mas foram uns 2, 3 meses, porque as palavras nórdicas são muito difíceis de falar, o contexto era mais tenso, né? É um jogo muito relacionado à história e tem um clima muito específico. Ela tinha muitas reações, demorou uns 2, 3 meses para fazer. A Mãe Miranda foi feita numa noite. Se vocês repararem, é um jogo muito mais curto, né? Então, são poucas e boas. Ela aparece um pouco no começo, no final. Tem uma aparição curta, mas super marcante. E diferente da Freya também, por exemplo, na Freya eu tive que fazer teste, eu fiquei esperando para ver se eu ia ser aprovado ou não. A Miranda foi sem teste, eles simplesmente me ligaram e falaram, Bia, você vai fazer um jogo da Capcom e você precisa estar aqui nesse dia, a gente não tem outras opções de horário, porque isso vai ser dirigido diretamente do Japão. Foi ok. E daí, quando eu cheguei no estúdio, na verdade, eu descobri que não era diretamente do Japão. Foi dirigido pelo Fábio, que eu posso falar o nome, porque ele é muito querido. É um representante da Capcom no Brasil, mas ele é brasileiro, mas enfim, ele estava representando a empresa. E foi tudo muito intenso, mas foi muito rápido. Eu saí meio acabada do estúdio, porque a Mãe Miranda grita pra caramba. Mas, né, são processos e processos. Cada um tem o seu peso, cada um tem o seu motivo especial de ser, a sua característica. Mas eu amo as duas iguais, tanto a Freya quanto a Mãe Miranda, cada uma com seu jeitinho. Exatamente. Agora, essa é uma curiosidade que eu sempre gosto de ver. Na dublagem, quando você é escalado para um projeto, a maioria desses projetos são testes ou escalações diretas? Como é que é isso? A maioria é teste. Assim, escalação direta acontece para papéis menores. O estúdio geralmente tem autonomia para escalar papéis que não sejam protagonistas. E eu acho um negócio lindo na dublagem, claro, né? Isso vai demandar muito da sua voz, mas de repente, às vezes você consegue fazer um personagem que você não faria de repente no teatro, não é mesmo? Às vezes você faz um personagem mais gordinho, às vezes você faz um personagem realmente mais magrinho, um personagem, sei lá, de pele escura, um personagem negro, e isso dá. Nossa, super bem observado, Bruno. É isso mesmo. Na dublagem, por exemplo, eu faço, que nem você falou, muitas mães e muitas mulheres negras. Muitas. E eu não poderia fazer
fazer isso no teatro, porque o teatro, a TV, o cinema, eles contam com o seu biotipo. Tem atores aí que perdem peso para fazer determinados personagens, ou ganham peso, ou fica forte, fica fraco, mas é sempre em cima de algo que você já tem. Né? Por exemplo, justamente se for uma cor diferente, se for do sexo diferente, não dá para fazer milagre, né? Você trabalha basicamente com as suas características. E a dublagem você pode colocar a voz em praticamente tudo. E novamente, por isso que a gente escolheu o curso A Magia da Dublagem, porque ela tem esse elemento mágico que às vezes transcende até as outras artes, como o cinema e o teatro, por exemplo, que você ainda tem uma limitação. A voz, ela não tem limites. Então, com certeza, foi muito bem observado. Então, acredito, para finalizar a última pergunta, além da dublagem, você trabalha com alguma outra forma com a sua voz? Seja audiolivro, locução, tem alguma outra forma que você trabalha? Faço locução, muitas locuções, audiolivro, audiodescrição, que para quem não sabe agora é uma linha de inclusão, né, que tá vindo com tudo, que é um trabalho onde a gente descreve uma cena para que o cego possa visualizar na mente dele como é aquela cena. Toda quinta-feira eu faço um trabalho de audiodescrição, não com a minha voz, mas com texto. Inclusive eu acabei de postar o de hoje, que a gente faz a audiodescrição, eu contrato um grupo para isso, eles fazem a audiodescrição de uma foto minha, para ser a foto de TBT, né? E é isso aí, mas vamos para a pergunta final. No caso foi essa mesmo, a questão da sua voz mesmo, se algum outro trabalho. Audiolivro é uma coisa legal, inclusive eu também fiz o curso uma vez, eu amo audiolivro é incrível. Inclusive, uma das matérias do nosso curso, que é antes do curso começar, para as pessoas já irem fazendo todo um aquecimento, é um audiolivro que a gente tem disponível lá no meu site, www.beatrizvila.com.br/audiobook. Vai lá, quem quiser, totalmente de graça, e já tem acesso a esse audiobook, esse audiolivro. Basta só você colocar o seu endereço de e-mail e você já pode receber esse material, que é um excelente preparativo para o curso. E eu não dei o meu jabá, hein, Bruno? Ó, para quem quiser saber mais sobre as minhas dublagens, quem tiver interessado em fazer curso, no audiolivro, enfim, eu tô no YouTube, tô no Instagram e tem esse site maravilhoso aí que eu vou finalizar com esse endereço, que é, obviamente, o www.beatrizvila.com.br, mas lá realmente é um portfólio completo com todos esses projetos, não só as dublagens, como esse projeto mais recente aí do curso que já está bombando. Sim. Mas então, acredito que a gente possa encerrar aqui. Desde já eu agradeço a sua presença, Beatriz, de verdade. Agradeço ao povo que esteve aí também na live do Instagram, estive acompanhando aqui pelo outro celular também. E realmente muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, Bruno. Demorou um pouco, mas finalmente a gente conseguiu esse contato. Eu peço desculpas pela correria, a minha agenda tá insana e ainda por cima, né, teve 2 lives ainda hoje à noite. Amanhã eu vou dar um respiro, porque sábado tem aula e a gente tem que descansar um pouco também, porque tá muito frenético. Mas muito obrigada. Valeu, Brunão. E ó, você agora já é um filho da mãe Miranda, então vou sempre falar com você lá no nosso grupo. Eu não tanco esse nome, não. Para quem também não sabe, eu fiz um trabalho com a Beatriz sobre a Freia e ela vai estar aí na descrição também do YouTube, viu? É um trabalho do passado nosso aí, justamente falando sobre o coronavírus. E é isso aí. Eu acredito que não sou Teletubbies, mas é hora de dar tchau. É hora de dar tchau.